mais belas expressões do amor cristão. Então, neste momento, prestamos homenagem a confrades que dedicaram parte das suas vidas ao serviço do bem, ao ideal espírita e ao amparo ao próximo. Vamos só aguardar um curtozinho, ou seja, uns curtos segundos. Tá bom? Obrigada. Aos nossos confrades, que os exemplos que eles deixaram que possam permanecer como inspiração para nós darmos continuidade ao serviço e às gerações futuras de trabalhadores espíritas. Mário Moreira e Bernardina Moreira e Terroso Martins. Convido o diretor da UERP, o José Augusto, mais o subdiretor José António, a dirigirem-se a este local e cada um aguardar ao lado de cada cadeira situada nas extremidades. Convidamos agora a porta-voz, a Sra. Dona Cristina Moreira, filha de Mário Moreira e Bernardina Moreira, a ocupar o seu lugar numa das cadeiras, por favor. Convidamos igualmente a Sra. Dona Maria Manuela Terroso Martins, como porta-voz e filha de Terroso Martins, a juntar-se também a nós, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Damos então início às devidas homenagens, com uma breve alocução de José António, evocando a memória de Mário Moreira e Bernardina Moreira, de Aninha, como a chamavam. Por favor, Sr. Boa tarde, queridos amigos. Boa tarde. Boa tarde. É com enorme alegria que vamos falar de um casal da qual nós tivemos o privilégio de ser amigo durante muitos anos e que sempre que nos encontrávamos era uma alegria. Nosso querido Mário, a Bernardina, e a nossa conversa versava sempre, porque somos espíritas, versava sempre as questões de origem espiritual. Nós lembramos as pessoas simples, as pessoas idóneas, as pessoas possuidoras de caráter e as pessoas que, por si só, como espíritas, trabalhavam a própria regeneração. Nós já ouvimos falar aqui da regeneração, como é que ela se processava. Mas não devemos esquecer que nós, mesmo que aqui nos encontramos, somos o mundo em que nós vivemos. Logo, a regeneração só existe quando nós formos regenerados. Porque somos nós, os grandes artífices do jardim em que nós vivemos. Somos nós os grandes tratadores desse jardim, dessas flores que cada um possui, que são os atributos que Deus colocou em nosso íntimo, na nossa consciência, para os fazer despertar. E isso é um trabalho de resiliência, não é um trabalho cansativo, é um trabalho que requer de todos nós um entusiasmo. Então, o nosso querido Mário de Castro Moreira levou consigo um excelente património de virtude e de bem-fazer, assim como de muito afeto, admiração e saudade de quantos com ele conviveram nas áreas mais diversas do relacionamento humano, familiar, profissional, social e religiosa.
Com a marca dominante da militância espírita, o percurso terreno do nosso Mário deixou um rastro perfumado de gratas recordações e lições proveitosas para todos. Mário Moreira, acompanhado pela sua esposa Maria Bernardina Moreira, laureada igualmente nesta cerimónia, integram um grupo de obreiros que em Portugal sustentaram a chama espírita, quase sufocada pelo Estado Novo, e após o 25 de abril de 1974, encetaram a tarefa de difusão do espiritismo com maior vigor na região do Porto. Por volta de 1966, o casal participou numa reunião nas instalações da Cruzada de Bem-Fazer por Amor, na Travessa da Fontinha, no Porto, onde assistiram a uma palestra proferida pelo entusiástico espírita de Lisboa, Eduardo Fernando de Matos, fundador e diretor da revista espírita Fraternidade e da Associação de Beneficência e Fraternidade. A palestra inspirada do visitante robusteceu nos ouvintes o entusiasmo pelo ideal kardecista. Por essa altura, uma incomodativa turbulência espiritual dentro de casa, com sensação de presenças invisíveis, dificultava ao casal Moreira o tão desejado sossego no lar. O providencial auxílio das competências espirituais dos amigos, o Sr. Lindoro e depois o Sr. Laurentino Simões, normalizou gradualmente a situação e os recém-casados puderam, por fim, usufruir de tranquilidade no lar conjugal. O confrade supracitado, venerando Laurentino Simões, praticava um culto domingueiro de busca espiritual recolhido na solidão dos pontos elevados e recatados em redor da cidade do Porto. Com o tempo, veio a juntar-se primeiro Albuquerque Rocha, depois Mário Moreira e Bernardina Moreira. A seguir trouxeram os amigos Avelino e Ana. De seguida, a Fernanda Barbosa, o Américo Castanheira e a esposa Olga, e mais tarde, o Álvaro Bastos e a sua família. Não tardou que aquela reunião do monte juntasse um apreciável número de pessoas. Reuniões no monte, sim, porque as atividades espíritas haviam sido proibidas em 1953, pois por imposição das autoridades de então, passando a reuniões espíritas da clandestinidade, razão pela qual eram seguidos por agentes da GNR, na maioria, que no exercício das funções apresentavam-se armados e de quando em quando acercavam-se zelosos do seu dever. Quando assim acontecia, era improvisado um inofensivo Pai Nosso, de efeito exterior, para se apaziguar a desconfiança dos agentes cuja presença era intimidatória. Reuniões iam variando do local e rapidamente se foi formando uma pequena multidão, pelo que foi necessário desdobrá-la em 3 grupos para se evitar a desconfiança das autoridades. Prosseguiram assim as 3 reuniões dominicais separadas em Montes Ermos, em redor do Porto, e até mais distantes, juntando-se todos num só grupo, ao 4º domingo de cada mês. Inicialmente, só Laurentino Simões, Albuquerque Rocha e Bernardina Moreira usavam da palavra como expositores. Foram depois convidados mais companheiros pelos mentores espirituais, que na parte final das reuniões quase sempre se manifestavam psicofonicamente, dispensando-lhes estímulos carinhosos de encorajamento. Assim, sucessivamente, mais companheiros foram sendo incentivados a utilizarem também a palavra evangélica. Um fermento vigoroso levedou fortemente e preservou o movimento espírita semi-asfixiado pelo Estado Novo de triste memória. Para este movimento nascente, foi relevante a presença de espíritas brasileiros,
que da passagem pelo nosso país auxiliaram os esforços gloriosos destes espíritas destemidos. Entre outros, o maior destaque é, sem dúvida, para Divaldo Pereira Franco. Seguiu-se-lhe Irineu Gaspareto, que chegou ao nosso país em 1974 e aqui permaneceu por largo tempo por razões profissionais. Mais tarde, trouxe consigo o seu irmão Luís António Gaspareto, médium de admirável mediunidade psicopictográfica. Ambos contribuíram reconhecidamente para a consolidação dos conhecimentos doutrinários e espirituais, com destaque para a codificação espírita. Com 25 de abril, terminaram para os espíritas as reuniões das catacumbas, pelo que um grupo inicial dos 7, incluídos Mário Moreira e Bernardina Moreira, foi estimulado a fundar o Núcleo Espírita Cristão, instituição que abriu portas ao público pela primeira vez em 31 de março de 1975, na Rua do Almada, número 30, primeiro andar, no Porto. A partir deste foram vários os centros espíritas que vieram a constituir-se na região do Norte. Em 1987, os homenageados Mário Moreira e Bernardina Moreira, acompanhados por outros confrades, afastaram-se do Núcleo Espírita Cristão e abraçam um novo projeto que se vem a materializar com a fundação do Centro Espírita Caminheiros da Luz, na cidade do Porto, instituição que se mantém em plena atividade. Nas vidas profissionais que ambos mantiveram, Mário Moreira e Bernardina Moreira foram cidadãos exemplares pelas inestimáveis qualidades de aprumo, retidão, alegria, fidelidade e disponibilidade no relacionamento com os colegas de trabalho, que tinham neles amigos leais e sinceros. O saber e o bom senso de ambos, advindos da formação espírita, valeram a muitos em casos de preocupação e angústia em que a vida terrena é fértil. As 7 associações, filiadas à União Espírita da região do Porto, sentem-se profundamente honradas por terem entre os seus os notáveis confrades, cuja presença perdurará na memória coletiva de todos quantos tiveram a oportunidade de com eles partilharem o espaço do tempo. Também hoje, os trabalhadores espíritas aqui presentes associam-se de todo o coração à justa homenagem que a União Espírita da região do Porto presta aos ilustres trabalhadores espíritas, nossos confrades, Mário de Castro Moreira e Maria Bernardina dos Santos Moreira, preservando nas suas memórias os zelosos e inesquecíveis trabalhadores da Seara do Cristo. Honra, mérito e gratidão, queridos amigos Mário e Bernardina. As fragrâncias espirituais do vosso trabalho na Seara Espírita e a bondade no exercício intercessor junto dos sofredores permanecerão gravados a letras de ouro, à luz dos livros sagrados da vida, estamos certos. Neste ambiente de refinado quilate espiritual, e no ensejo do momento, unimos as nossas vozes à dos espíritos superiores aqui presentes, em cânticos de louvor a Deus e a Jesus, por estes amigos queridos que nos preencheram a vida com a formosura da sua bondade e amizade. No ensejo do momento, agradecemos aos familiares a honrosa presença e aos demais amigos que se consorciam neste testemunho singelo e brilhante representativo da nossa gratidão. Rogamos ainda a Jesus pela oportunidade do momento e que o seu amparo se mantenha iluminando-nos a inevitável trajetória evolutiva. Bem-ajam, queridos amigos Mário Moreira e Bernardina Moreira. Até sempre.
António. Boa tarde ao Sr. Presidente Saúl, aos membros. E vou agradecer, muito emocionada, com esta homenagem que fizeram aos meus pais, Dininha e Mário Moreira. E agradecemos com muita gratidão e profundamente emocionados este gesto, em reconhecimento da sua participação no movimento espírita. Ambos, como sabem, participaram nas reuniões realizadas nos montes e às escondidas antes do 25 de Abril, correndo riscos, mas nunca desistindo das suas orações e reuniões ao ar livre. Fizeram parte da história do movimento espírita do Porto, participando na abertura de vários centros espíritas. Deram com muita humildade, espalharam amor, disponibilidade para ajudar o próximo, alegria e ensinamentos com base no Evangelho de Jesus. O meu pai, Mário Moreira, caracterizava-se pela sua positividade perante a vida, pelo seu exemplo de muito carinho, amizades sinceras e gratificantes, e sobretudo pelo seu gosto à música, alegrando muitas festas com a sua música celestial, como ele próprio designava. A minha mãe, a Dininha, com a sua humildade, simpatia, sempre a estudar as obras espíritas e a divulgar os conhecimentos que ia adquirindo e a participar nas atividades mediúnicas, ajudando os seres dos dois lados da vida. Foi com estes exemplos que nós, a sua família, tivemos a bênção de crescer e falar de espiritismo sem tabus, porque a doutrina espírita e, sobretudo, os ensinamentos de Jesus sempre fizeram parte do nosso cotidiano. Estarão sempre presentes também nesta vida e que neste momento possam receber da família e dos presentes e amigos dos dois lados da vida a nossa vibração de uma eterna gratidão. Bem-aja. A memória de Terroso Martins, que será prestada pelo diretor José Augusto. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Sr. Terroso Martins, infelizmente, mas tive a felicidade de ter um sogro que o conhecia muito bem e falou muitas vezes nele. Foi o meu sogro que me meteu na doutrina e então falava dessas pessoas da velha guarda e então sinto-me realmente bem, não conhecendo o Sr. Terroso Martins, estar aqui sendo porta-voz nesta homenagem. Nascido a 17 de março de 1936, começou a ter a curiosidade sobre o espiritismo aos 8 anos de idade, quando viu em plena rua que de um carro em movimento lançavam panfletos, caso inusitado que lhe aguçou a curiosidade infantil. Tomou em mãos um exemplar no qual leu a palavra espiritismo. Mostrou-o à sua mãe, que reagiu chocada e de imediato desfez do panfleto. Apesar dessas reticências, eram conhecedores de ocorrerem com a sua madrinha fenómenos, entre aspas, estranhos, como o lançamento inexplicável de objetos, cujas razões a senhora desconhecia por completo. Entretanto, seu pai visitou o Brasil e por lá conheceu o espiritismo. Após o seu regresso, teve o cuidado de lhe transmitir algumas informações sobre este mesmo assunto. Quando ocorreu a desencarnação de seu pai, ficou emocionalmente traumatizado, à altura em que começou a sentir algumas perturbações que o abalavam. Foi nesta altura que conheceu dois excelentes amigos que eram espíritas, Laurentino Simões e Albuquerque Rocha, a quem recorreu para o auxiliar. Estes convidaram-no a assistir a trabalhos mediúnicos em casa de uma terceira pessoa residente no Carvalhido. Nesta época, delineava-se já a criação do Núcleo Espírita Cristão, instituição que frequentou durante algum tempo. Mais tarde, conheceu José Fernandes Pereira, que regressara de Moçambique,
despontando daí uma sólida amizade que os influenciou reciprocamente. Terroso Martins convida-o para assistir à reunião do Evangelho no Lar que realizava em sua casa. Foi nessas reuniões que surgiu a ideia de fundarem um centro espírita ao qual designaram de Comunhão Espírita Cristã. Para júbilo de ambos, o projeto veio materializar-se e a venerável instituição iniciou suas atividades no dia 29 de dezembro de 1978. A Comunhão esteve inicialmente sediada na Rua da Ferraria, em Rio Tinto, em instalações que o homenageado cedeu para o efeito. Anos mais tarde, com a crescente procura do auxílio ali prestado, houve necessidade de transferirem as atividades para um imóvel próprio, cito, à Rua da Bela Vista, em Baguim de Monte, também na vila de Rio Tinto, onde se mantém em plena atividade. Em simultâneo com os seus compromissos na Comunhão, o nosso querido amigo Terroso Martins foi realizando palestras em associações congêneres, participando empenhadamente em seminários e outras iniciativas no seio do movimento espírita, norteado pelo desejo e compromisso de servir na causa de Jesus. Há sensivelmente 20 anos, o confrade Terroso Martins afastou-se da Comunhão Espírita Cristã para encetar um novo desafio. Acompanhado por outros companheiros afinados no mesmo propósito, fundaram a Associação Cultural Espírita Fernando Lacerda, em homenagem ao reconhecido médium português. A instituição foi instalada na Rua da Ferraria, ainda em Rio Tinto, onde desenvolve atividades concernentes aos fins espíritas consignados, oferecendo apoio espiritual e humano ao público que ali ocorre e onde se mantém em franca atividade. Relativamente ao movimento espírita, o nosso amigo Terroso Martins foi membro empenhado e ativo na organização de trabalho partilhado e solidário entre as associações desta região, promovendo a interação fraternal que abrisse portas à unificação das associações na região Porto, como também recomenda Allan Kardec na sua obra Viagem Espírita, 1862. Referimos-nos concretamente às primeiras iniciativas levadas a efeito pelas associações desta região filiadas à Federação Espírita Portuguesa para a criação de uma entidade que traduzisse o espírito de união tão desejado no espaço geográfico correspondente à área metropolitana de Porto. Estes esforços não se materializaram no imediato, revelaram-se importantes para a evolução do processo que se seguiu, dando origem à formação da União Espírita da região Porto. Apesar de breves, estas referências destacam um espírito altruísta, fortemente comprometido e empenhado com a doutrina espírita, com a sua divulgação, de onde se releva um sentido de solidariedade e partilha com os demais companheiros e associações congêneres. Honra, mérito e gratidão, querido amigo Terroso Martins. Os trabalhadores espíritas aqui presentes, repartidos pelos dois planos da vida, curvam-se solenemente, agradecendo-lhe as pegadas luminosas da sua jornada entre nós, perfumadas pelo inconfundível aroma dos bons corações, que só a amizade leal e sincera pode dispensar. Terminamos rogando a Jesus pela oportunidade de nosso reencontro no futuro e que o seu amparo se mantenha, iluminando-lhe a trajetória evolutiva. As associações filiadas à União Espírita da região Porto sentem-se profundamente honradas na concessão deste testemunho que marca o espírito de gratidão geral. Bem-haja, querido Terroso Martins, e até sempre. Então, Dona Manuela. Isto é um símbolo, mas singelo, se tiver à vontade, não tem problema. Sempre só. Só queria Então, em nome da UER,
SERP, agradecemos profundamente a presença das famílias que estão aqui, o outro filho, a neta, a nora e mais uma amiga do Terroso Martins, bem como também ali do Mário Moreira e da Dininha, netos, certo? A senhora não... Também é amiga, pronto, muito bem. Agradecemos então, estamos extremamente gratos por vocês estarem aqui ao nosso lado. E agora, a todos os presentes, convidamos a colocarem-se, por favor, de pé e a prestarem uma calorosa salva de palmas em homenagem aos nossos queridos confrades.